Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e irei fazer uma breve explicação sobre o método dos mínimos quadrados. Bom, até agora nós estudamos sistemas lineares do tipo ax igual a b e alguns métodos para analisá-los e obter soluções. Com o que vimos, ao nos depararmos com os sistemas inconsistentes, não tínhamos o que fazer a não ser dizer que os mesmos não possuíam solução. Porém, agora, com a teoria das projeções ortogonais, nós discutiremos uma forma de obter a melhor solução aproximada para esses sistemas lineares inconsistentes. Então, vamos lá. Dado o sistema x igual a b, nós iremos chamar de W o espaço coluna da matriz dos coeficientes A, que é gerado pelos seus vetores coluna, que nós estamos denominando de C1, C2, Cn. Então, nesse sistema linear, A é a matriz dos coeficientes. Esta matriz nós estamos considerando com n colunas, C1, C2 até Cn, ok? Muito bem. Nesta equação, ax igual a b, para os casos em que o sistema é consistente, nós teremos como conclusão que o vetor B pertence ao espaço W, que é exatamente o espaço gerado pelas colunas de A. Veja por que podemos tirar essa conclusão. Uma vez que o sistema é consistente, irá existir o vetor solução x. Esse vetor solução x possui as coordenadas x1, x2, xn. Então, esses valores aqui, eles existem. Esses valores x1, x2, xn são os componentes do vetor x, e esta matriz A que está aqui, composta pelos vetores coluna C1, C2, Cn, vai dar origem a essa multiplicação, a essa combinação linear que está aqui no primeiro membro desta equação. Então, olhem aqui para essa matriz e vamos imaginar uma linha com n entradas, que são exatamente os n vetores, multiplicados pelas n componentes do vetor x, que dará origem a esta equação do primeiro membro, igual ao vetor b. Então, essa equação que nós temos aqui é exatamente uma combinação linear entre os vetores coluna da matriz A, dando origem ao vetor B. Então, isso quer dizer que vetor B é combinação linear de C1, C2 até Cn. Mas C1, C2, Cn gera W. E como B é a combinação linear de C1, C2, Cn, então quer dizer que B é um vetor de W, ok? Bom, por outro lado, se o sistema x igual a b é inconsistente, então nós não podemos ter B pertencendo a W, uma vez que não irão existir os escalares x1 até xn, dando origem a esta equação, a mesma equação que a gente discutiu aqui no caso 1, certo? Bom, vamos observar aqui um diagrama, uma representação geométrica dessa situação. Então, olha só, considerando que o sistema x igual a b é inconsistente, então nós observamos que o B não pode pertencer a W. Aqui nessa figura, essa sombra cinza, nós estamos considerando sendo o espaço W, certo? Que é o espaço coluna de A. E este vetor B, que está fora de W, ilustra o fato de B não pertencer a W, certo? Bom, como é que nós vamos encontrar a solução aproximada para o sistema linear x igual a b? Vamos analisar aqui alguns pontos. Olha só. Nós já vimos pela análise feita anteriormente que para que o sistema seja consistente, este vetor b, que é o vetor dos termos independentes, precisa pertencer a W. Então, se a gente trocar B por um vetor de W, o sistema AX, aqui com o vetor que a gente iremos colocar, terá a solução, certo? Então, quer dizer que nós temos que trocar esse vetor B por um outro vetor
por um vetor que pertença ao espaço W. Então, a grande pergunta que deve ser feita é a seguinte: qual vetor escolher para se ter a melhor solução aproximada para o sistema x igual a b? Porque não é simplesmente trocar b por um outro vetor. Nós temos que fazer uma escolha de tal forma que o sistema vai fornecer a melhor solução aproximada, a solução mais próxima daquela solução que seria a solução real do sistema, caso ele tivesse solução, né? Então, a resposta é a seguinte: a resposta vai ser o vetor que mais se aproxima de B, é o vetor que está em W, que mais se aproxima de B. Que vetor que é esse? É a projeção do vetor B em W. A projeção do vetor B em W, nessa figura aqui, é igual a esse vetor que está aqui embaixo. Aqui no sistema AX igual a B, nós colocamos aqui AX para já chamar a atenção que nós estamos trocando, então, o AX, né, nós vamos trocar o B pela projeção de B em W. Então, nós vamos ter a equaçãozinha AX é igual à projeção de B em W. Por isso, nós colocamos aqui esse AX, certo? Bom, então, nós vamos ter, como eu falei, ó, logo, AX é igual à projeção de B em W, vai ser o novo sistema, e este sistema é consistente e fornece a melhor solução aproximada para o sistema antigo, que é o AX igual a B. Vamos analisar aqui uma outra figura, olha só. Então, nós estamos chamando aqui, esse vetor que está aqui embaixo, que é a projeção de B em W, vai dar origem, então, à equaçãozinha AX é igual à projeção de B em W, certo? Bom, nessa figura, este vetor que está aqui na vertical é o vetor B menos AX. É um vetor que é ortogonal a W. Vamos ver aqui esse lembrete, olha só. Lembre que o espaço coluna de A e o espaço nulo da A transposta são complementos ortogonais, né? A gente estudou isso na sessão anterior. Então, como W é o espaço coluna de A e este vetor B menos AX é ortogonal a W, B menos AX, ele precisa ser um vetor do espaço nulo da A transposta, certo? Então, quer dizer, o que é o espaço nulo de uma matriz? Não é o espaço solução do sistema. Se fosse espaço nulo de A, não seria a solução do sistema AX igual a vetor nulo, sendo que x seria um vetor que está no espaço nulo. Mas nós estamos falando aqui que o vetor que está no espaço nulo é o B menos AX e o espaço nulo é da A transposta. Então, quer dizer que o sistema homogêneo que nós temos que ter é este que está escrito aqui, ó. Matriz dos coeficientes é a A transposta e o vetor é o B menos AX. E aqui é vetor nulo, que se colocar a setinha aqui em cima do zero. Então, é vetor nulo aqui no segundo membro, certo? Bom, aqui nesta equação, vamos pegar essa matriz A transposta e multiplicar por B e multiplicar por AX. Então, nós vamos ficar A transposta B, A transposta AX. Passa esse A transposta AX para o segundo membro, que estava negativo, ficou positivo. E agora só reescrevemos ao contrário aqui, ó. Então, ficou A transposta B é igual a A transposta AX, e agora já escrevemos aqui ao contrário, só para deixar o vetor x no primeiro membro. Então, observem agora nesta última equação que nós temos um novo sistema, onde a matriz dos coeficientes é o A transposta A, x é o vetor de coordenadas, e no segundo membro nós temos o A transposta B, que vai ser o vetor de termos independentes. Esse novo sistema, esta equação, ela vai fornecer a solução de mínimos quadrados para o sistema, que será o vetor x que satisfaz esse sistema aqui, que vai ser sempre consistente, é chamado de solução de mínimos quadrados,
e é a melhor solução aproximada para o sistema. Ele recebe o nome de sistema normal associado a x igual a b, certo? E é através desta equação, desse sistema, que nós iremos obter a solução. Aqui nós temos uma observação, ó, que nós vamos ter sempre esta matriz A transposta a invertível, e quando a gente isolar x aqui nessa equação, a solução já vai ser dada por essa expressão que nós temos aqui, certo? Então, olha só, vamos ver um exemplo. Aqui no exemplo, vamos encontrar a melhor solução aproximada para o sistema dado. Então, nós vamos analisar aqui a matriz dos coeficientes. Então, olha só, 1, 3, menos 2, menos 1, 2, 4. 1, 3, menos 2, menos 1, 2, 4. É a matriz A. E a matriz B é 4, 1, 3. Então, 4, 1, 3, certo? E nós vamos desenvolver esta equação, este sistema linear A transposta a x igual a transposta B. Então, eu tenho que construir a nova matriz de coeficientes, que é o A transposta A. Então, nós calculamos aqui, ó. A transposta, as linhas, são as colunas da A transposta. As linhas de A são as colunas da A transposta. Vezes matriz A deu origem a essa matriz 2 por 2. A transposta vezes B, nós temos aqui uma matriz 2 por 1. Agora vamos montar um novo sistema, vamos reescrever então esse sistema A transposta AX igual a transposta B. Olha só, A transposta AX tá aqui, é igual a transposta B. Nós temos aqui agora um sistema linear, duas variáveis, duas equações, e é um sistema que vai te fornecer esta solução que está escrita aqui, ó. X1 é 17 sobre 95 e x2 é 143 sobre 285, que é a melhor solução aproximada para o nosso sistema, certo? Bom, pessoal, essa teoria ela tem inúmeras aplicações. Uma aplicação bastante interessante é em ajuste de dados. Vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. Aqui, essa imagem ilustra uma nuvem de dados, que são pontos do plano cartesiano, pode estar relacionado a algum experimento de laboratório, a algum fato. Então, nós vamos ter sempre coordenada x, coordenada y, coordenada x, coordenada y para vários dados. E aí você esboça esses pontos e você vai observar qual seria a função que mais se ajusta, mais se adequa à disposição dos dados. Então, nesse primeiro caso, observa-se que uma reta seria mais adequada para modelar, para ajustar os dados. Já no segundo caso, a disposição dos dados nos leva a perceber que seria uma parábola, um pedaço de parábola seria a função que mais se adequa aos dados. E já o terceiro caso, nós estamos vendo aqui, essa função aqui é um polinômio de terceiro grau. Ela é a que mais se ajusta aos dados, certo? Podia até ser uma reta também, a gente pode tentar uma reta. Bom, então é isso que a gente faz. Nós vamos pegar uma nuvem de dados e vamos supor qual função que você vai utilizar para modelar esses dados. Então, olha só. Supondo que nós vamos modelar os dados por uma reta. Então, a reta tem a equação y, a gente geralmente coloca y igual a x mais b, né? Aqui nós colocamos y é igual a b1x mais b0. Mas só mudamos aqui os coeficientes dessa equação. Bom, nesta equação, nessa função y é igual a b1x mais b, nós só precisamos identificar o b1 e o b0, que são os coeficientes. Se você conhecer b1 e b0, a função está definida, ok? Então, geralmente, a gente inicia com os dados. Então, nós temos o primeiro ponto, poderia ser ponto A1, com as coordenadas x1 e y1, ponto A2, com as coordenadas x2 e y2, e assim por diante. E nós vamos supor que esses dados todos pertencem à reta que tem como função y igual, como equação, y igual a b1x mais b0,
certo? E ao supor isso, você está dizendo então que podemos substituir o valor x por x1 e quando isso acontece, o y será y1. E você vai fazer essas substituições para todos os pontos. Então, substituindo todos os dados na equação, você vai ter ó, b1x1 mais b0 é igual a y1. Essa primeira equação foi obtida substituindo o primeiro ponto. Notem o segundo ponto, ó, x2 e y2. Vai ficar y2 é igual a b1, x2 é igual a b0. y2 é b1, x2 igual a b0. Aqui, nesse sistema, nós já colocamos o termo y no segundo membro para deixar os termos que nós queremos encontrar, que são os coeficientes, no primeiro membro das equações. Então, vai ficar aqui, B1 e B0 serão as nossas incógnitas, serão as variáveis do nosso sistema que nós queremos obter. Bom, a perguntinha para vocês. Será que o sistema obtido aqui será consistente ou inconsistente? O que significa solução de sistema? Não é o valor das variáveis que satisfazem todas as equações ao mesmo tempo? Bom, mas nós já sabemos, por essa imagem aqui, que ela serve para ilustrar isso, que apesar de a gente ter suposto que todos os dados estão sobre a reta, na verdade nós sabemos que existem dados que não estão sobre a reta. Então, quando a gente tentar resolver o sistema, você vai encontrar um sistema inconsistente, sem solução. Então, é por isso que nós vamos a recorrer ao método dos mínimos quadrados para obter a melhor solução aproximada. Então, você vai encontrar aqui a reta que mais se ajusta aos dados, ok? Bom, nesse sistema, escreva a matriz dos coeficientes, já que as variáveis são b1 e b0, então a matriz dos coeficientes será x1, x2, xn, 1, 1. Notem que o coeficiente do b0 é 1 em todas as equações. E já a matriz de termos independentes vai ser essa formada por y1, y2, aqui é yn, ó, eu escrevi errado. Então, ó, y, y2, yn é a matriz B e a matriz de variáveis é o b1 e b0, composto pelas entradas b1 e b0. Então, você tem um sistema x igual a b, formado por esses dados aqui, e a solução aproximada para o sistema é aquela de mínimos quadrados, onde nós vamos ter que é A transposta a x, né, igual a A transposta B. Aqui nessa linha de cima, nós já isolamos x, colocando a inversa do A transposta A. Mas podem escrever essa segunda equação aqui, que daqui a gente vai encontrar o vetor x. Bom, então, resumindo, nós vamos escrever as matrizes e vamos resolver o sistema A transposta a x igual a A transposta B. Quando você faz essa solução aqui, você vai encontrar os valores do vetor x, que são exatamente os coeficientes da reta y igual a b1x mais b0. Vamos ver um exemplo prático. Então, olha só. Nesse exemplo, ele está falando sobre um composto químico formado por duas substâncias, que ele está chamando de substância alfa e beta. Então, olha só, aqui estão nossos dados. A composição do produto alfa e a composição do produto beta, que foram observadas, suponha, em um laboratório. Então, sempre que você tem essa quantidade do composto alfa, foi necessário ter esta quantidade do composto beta. E assim fomos anotando todas as informações, certo? Esse tipo de problema aqui, vocês vão se deparar nos laboratórios de física experimental, nesse caso aqui de química, né? Mas em laboratórios de física existem vários problemas onde você vai ter que registrar dados e depois tentar encontrar uma função para modelar esses dados. Então, essa técnica de mínimos quadrados, elas se aplicam perfeitamente nesses casos. Bom, então olha só, aqui nós já temos então o vetor B, de termos dependentes. Aqui, pessoal, cada dado desse, alfa e beta, você pode imaginar como sendo o vetor xy, o vetor de coordenadas xy. Então, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Notem que eu chamei de y essa parte de baixo, 4,5. Então, olha só, não era o nosso vetor B, que era formado pelos y aqui atrás, ó, y1, y2, yn. Então, tá aqui, ó, os valores do y, e a matriz A com as suas entradas também, e aqui o vetor x.
Então, nós temos que construir o A transposta vezes A, que deu igual essa matriz aqui. A transposta vezes B, tivemos esse resultado aqui. E agora vai resolver esse sistema. Resolvendo esse sistema aqui, nós vamos encontrar a solução dada por esses termos aqui, que vão dar origem a esta equação. Fazendo o gráfico dessa equação, nós temos, olha só, os dados e a reta que modela, a reta que mais se ajusta aos dados. E aqui, tendo uma equação, por que isso é importante? Porque com isso você vai conseguir estimar qual é a quantidade de compostos, do composto beta, necessários, por exemplo, para uma certa quantidade de composto X, alfa, né, que é o nosso X. Então, se o X é 30, basta você substituir aqui que você vai encontrar o valor do composto beta, certo? Bom, pessoal, mais informações sobre... Aqui tem uns exercícios, ó, quem quiser praticar. E vocês podem encontrar mais informações no livro do Howard Anton, lá na seção de espaços com produto interno, projeções ortogonais. E também esta aplicação, ela foi tirada desse livro aqui, ó, Introdução à Álgebra Linear com Aplicações, do Coleman. Bom, eu agradeço pela atenção e pesquisem nos livros para maiores informações. Até a próxima!